muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos a este espaço Ágora, ou Agora, como há quem diga. Eu queria agradecer à Universidade de Lisboa, na lembrança do professor Rogério Gaspar, para me convidar a estar aqui convosco e connosco para esta conversa, que não podia ser mais atual por mais razões, as telecomunicações e os hábitos da juventude. Temos aqui dois especialistas connosco, que na próxima hora, meia hora cada um, e depois meia hora, portanto, na próxima hora e meia, vamos estar aqui e na meia hora final para as vossas questões, dúvidas, inquietações, comentários. Eu vou começar por apresentar a professora Ana Nunes de Almeida, que se perdeu, uma investigadora de física, mas ganhou-se uma socióloga formada pela Universidade de Genebra. É professora doutorada aqui ao lado no ISCTE, coordena o Departamento de Sociologia do ICES, o Instituto de Ciências Sociais, e investiga precisamente esta relação das crianças e dos jovens com as novas tecnologias, com a internet, o ensino superior, todas essas relações. Depois, o professor Carlos Salema é professor catedrático do Técnico, tem um PhD em Filosofia, tirada em Londres, foi 2 vezes escolhido como o melhor professor da licenciatura de Engenharia Eletrotécnica, recebeu o prémio Marconi. A sua especialidade, espero não estar a dizer uma grande asneira, são as ondas dos micro-ondas e as ondas hertzianas, que é uma coisa que a mim me diz muito. E, portanto, ainda bem que... Por isso recebeu o prémio Marconi, imagino. Foi presidente da GENICT, aliás, foi aí que começou a usar Macintosh, acabei de saber, da Junta Nacional de Investigação Científica. É membro da Academia das Ciências de Lisboa. E há um dado que não faz parte de nenhum currículo do professor Carlos Salema, que tem que ver com um passado comum que nós temos os dois há largos anos, é que cantámos no mesmo coro. O professor Carlos Salema, digo-vos, é um extraordinário baixo, apesar de ser alto. E eu sou alto, sou um verdadeiro alto, contralto. E cantávamos música polifónica da Renascença há uns 30 anos, pai. Bom, e portanto, é por causa disto que começamos aqui, invertemos a ordem natural das coisas, e na próxima meia hora convido-vos a ouvir o professor Carlos Salema e as suas ondas. Muito obrigada. Eu hoje vou baralhar aqui o processo, sobretudo porque não sou capaz de falar sentado. Aprendi há muitos anos que as aulas davam de pé, portanto, só sou capaz de falar de pé. O que vai baralhar aqui um bocadinho o processo, mas eu vou tentar que o processo se desbaralhe o mais possível. A minha ideia era, antes de mais nada, queria começar por agradecer à Universidade de Lisboa, em particular ao professor Rogério Gaspar, o convite. Maria Flor, muito obrigada pela apresentação. Eu queria vos falar de uma coisa que as pessoas às vezes esquecem. Eu vou tentar, no princípio, lembrar-vos de umas coisas que são tão óbvias, que as pessoas não sabem que existem. E chamei a isto telecomunicações o sistema nervoso da sociedade moderna. Ora bem, a gente vai arrumar as coisas, vou procurar fazer uma pequena introdução e depois vou-vos dar umas ideias, não pode ser de outra maneira, sobre o que é a revolução digital. Toda a gente fala, mas não sei se toda a gente sabe o que é. Depois dizer-vos duas palavras sobre a rede fixa e a rede móvel, e depois vamos falar coisas mais interessantes e, sobretudo, mais desafiantes para a oradora que se me segue, que é a internet das coisas. Já não é das pessoas, já não é das máquinas, é das coisas. Vão ver coisas estúpidas. A gente já não pode dizer que estúpido como uma porta, porque as portas vão passar a ser inteligentes. Meio que isso é um insulto às pessoas muito pior do que um insulto estúpido como uma porta. E depois vou tentar tirar umas conclusões um bocadinho provocatórias. Não muito, só um bocadinho. Ora bem, para começar, dizer o que são telecomunicações. Telecomunicações são as técnicas ou as tecnologias de comunicar informação à distância. Eu sei que estou a usar aqui uma palavra difícil, que é informação. Mas eu daqui a um bocadinho vou defini-la, porque está aqui pelo menos uma jornalista. E isso é perigoso, falar em informação sem dizer o que é. Ok. Portanto, usando o campo eletromagnético. O que é o campo eletromagnético também é interessante falar. O campo eletromagnético foi uma conjetura. É estranho.
foi uma conjetura genial de um homem chamado James Clerk Maxwell, era um escocês muito novo, que ficou entusiasmado com as ideias de um grande senhor da ciência, que era Michael Faraday, e que deve ter sido dos muito poucos agraciados com o título de cavaleiro pela rainha, que não aceitou o título. Não há muitos. Ele foi um deles. E Maxwell fez uma conjetura e alguém depois, vários anos depois, mais de 10 anos depois, demonstrou que a conjetura era verdadeira. Portanto, vamos falar um bocadinho. A conjetura, bem, o homem que nós sempre falamos de telecomunicações, temos sempre falar neste homem, porque ele descobriu uma coisa que existe desde que o mundo é mundo, mas que ninguém sabia que existia, o que é fantástico. E eu escrevi aqui equações, não se assustem, únicas, e é só para mostrar uma coisa. A maneira como eu as escrevi foi feita pelo Oliver Heaviside, 10 anos depois, mas a ideia básica é quando tudo isto começou, no vazio isto era zero, isto não era, isto o nosso amigo Faraday já conhecia, mas ele achava que isto também era zero. Isto que está aqui na bolinha. E o que o Maxwell disse, que o matemático pode dizer, é que para ele o mundo era muito mais perfeito se isto fosse simétrico. Portanto, ele disse, isto não deve ser zero, isto deve ser isto que aqui está. E fez umas continhas, ao aparecer isto que aqui está, ele descobriu uma coisa que qualquer matemático olhando para isto descobriria, é que isto mostra que o campo E e H, eletro e magnético, se propagam no espaço. E a seguir fez uma descoberta, ainda sob o ponto de vista conjetura, ainda mais fantástica. É que a luz, coisa que se conhece há muitos anos, é campo eletromagnético. E isso é revolucionário, porque ninguém sabia o que era a luz. Ou melhor, o Newton tinha umas ideias que não eram disparatadas, mas que depois acabou por se não verificar que não eram aquelas, as certas, e depois, agora, há pouco tempo, se descobriram que agora talvez sejam mais certas do que a gente julgava. Mas, de qualquer maneira, este homem teve essa conjetura. Bem, e as coisas mais ou menos pararam. E agora eu faço uma interrupção pequenina e vou dizer como é que as telecomunicações começaram na prática. E começaram com um homem chamado Morse, que tinha ouvido falar de umas experiências com o eletromagnetismo, com eletromagnetos, e inventou o telégrafo. Já agora podem ficar a saber que o código Morse não foi inventado por ele. Aliás, eu acho que ele fez relativamente pouco, além desta ideia de ter uma chave. E o código Morse, ou melhor, o telégrafo Morse, foi a primeira revolução nas comunicações entre seres humanos. Reparem que até aí a velocidade maior de transmitir daqui para ali qualquer coisa era, se a distância fosse um bocadinho maior, um cavalo. A velocidade de um cavalo, em casos muito especiais de um pombo-correio, e era a velocidade que tínhamos. Isto é interessante também ver que o Morse tinha uns amigos lá e era preciso transmitir as notícias da convenção que elegia os representantes republicanos à presidência dos Estados Unidos. Foi a primeira vez que o telégrafo foi usado para transmitir a 70 km de distância quem é que tinha sido designado pela Convenção Republicana, em Baltimore. Ora bem, entretanto, o telégrafo deu uma volta, modificou os jornais completamente, porque de repente as notícias passavam-se a andar muito mais depressa, mas é uma maçada, porque você tinha que falar com o sujeito, nem toda a gente sabia trabalhar com chave de Morse, ninguém sabia ouvir os clique da chave de Morse e transmitir aquilo para um texto, e portanto houve alguém que, mesmo no final do século, Alexandre Bell, resolveu arranjar um processo de transmitir a voz. Este também é engraçado, porque ele chegou atrasado à demonstração do seu sistema, que era uma grande feira tecnológica, de maneira que teve um cantinho só lá no esconso da feira para poder mostrar o seu telefone. Mas, como se costuma dizer, foi daqueles sucessos arrasantes. O telefone, em muito, muito pouco tempo, transformou-se na maneira de falar entre duas pessoas
sem precisar de terceiros, a não ser para estabelecer a ligação. Portanto, a chamada menina, como a gente dizia antigamente. Ora bem, entretanto, o Maxwell tinha escrito as suas equações, achavam que ele era assim, mais ou menos assim, um bocado lunático e tal, não ligavam muito, mas houve um senhor chamado Hertz que dedicou uns anos bons da sua vida a demonstrar que aquilo não era uma conjetura, aquilo era uma realidade. E é mais extraordinário que tudo é quando perguntaram ao Hertz para que é que serviam aquelas ondas, para que é que aquilo servia. E ele disse, não serve para nada. Mas o meu trabalho foi demonstrar que o Maxwell tinha razão. É fantástico, mas é verdade que isto aconteceu. Ora bem, desculpem lá. Ora bem, a seguir, houve alguém extremamente novo, 18 anos, tinha alguns meios, família, era filho de um italiano e de uma senhora escocesa, chamado Marconi, que aos 18 anos ele tinha problemas de saúde. Já agora também posso dizer, ele nunca conseguiu sequer entrar na universidade. Fez os estudos secundários, não conseguiu entrar na universidade. Mas vou-vos dizer uma coisa, ele acabou por ganhar o Prémio Nobel, 1908. O Einstein só o apanhou em 1915 e deve ter sido o único Prémio Nobel que não tem sequer uma licenciatura, não tem nada, tem um liceu. Fantástico. Mas ele acreditou que era possível usar as ondas eletromagnéticas para comunicar à distância sem precisar de um fio. Como acreditou nisso, e tinha algumas pessoas que o sabiam aconselhar, engenhocou, fez verdadeiramente uma engenhoca, e em 1901 fez a primeira transmissão sem fios entre os Estados Unidos e Inglaterra. Bem, isso deu uma grande confusão, porque havia, isto agora é engraçado, sabem que naquela altura já havia providências cautelares? Se calhar não sabem, mas havia. E o Marconi levou logo uma em cima. Porquê? Porque havia uma companhia chamada Cable, que tinha o monopólio das comunicações entre a Inglaterra e os Estados Unidos. De repente, o Marconi não era preciso cable nenhum. Espera aí, o meu negócio está em perigo. De maneira que vamos a pôr uma providência cautelar. Aí o Marconi, que também não era parvo, resolveu fazer uma coisa, alugou um navio e fez a comunicação a partir do navio. E era mais impensável fazer a comunicação a partir do navio. E fez a comunicação a partir do navio. Depois acabou por comprar a companhia Cable e criou a chamada Cable and Wireless, mas isso é outra conversa. Ok. Depois as coisas começaram a acontecer. Isto é preciso perceber para quem julga que já existia eletrónica nessa altura, mas nem sequer sabia que existia o eletrão. Isso é só para pormos as coisas, portanto, muito menos a eletrónica. Os primeiros tubos de vazio, parecem aqui umas aranhas muito engraçadas, foram criados por um senhor chamado John Fleming, em 1904, que trabalhava para o Marconi. O Marconi não era burro. Arranjou os melhores cientistas que existiam, que se podiam disponibilizar para trabalhar com ele. E, a seguir, o Lee de Forest, que é um americano, patenteia o primeiro tríodo. Bem, isto tudo é andado depressa, porque entre 1914 e 1920 há um homem chamado Armstrong que inventa os circuitos dos receptores. E, de repente, quase num ápice, a partir de 1920, apareceu um instrumento novo e que entrou muito depressa na casa das pessoas, que foi o rádio. Ou, se quiserem, a telefonia. Entrou pela casa das pessoas adentro. Ok. Relativamente pouco tempo depois, 1928, mas depois praticamente em 30 e poucos, e depois apareceu a guerra, e depois só foi a sério depois da guerra, apareceu a televisão. Primeiro a preto e branco, depois a cores, depois em alta definição, mas no futuro muito próximo, provavelmente em 3D, em 3 dimensões, e transformou-se ainda mais do que o rádio num instrumento de comunicação, de difusão de informação, de entretenimento, o que quiserem. Mas diria que não há, hoje em dia, casa nenhuma que não tenha pelo menos um aparelho destes. Ora bem, e pronto, estávamos assim, mais ou menos bem, e por volta dos anos 50, 1950. E aí aparece outra vez, é um matemático. É um matemático que teve imensas dúvidas na vida, porque nunca sabia se queria ser matemático ou ser engenheiro eletrotécnico.
É uma dúvida que acontece a muitos de nós. Tenho que dizer que eu próprio, de vez em quando, tenho esses problemas. O homem chamava-se Claude Shannon. E ele tem 2 artigos absolutamente fundamentais, embora lhe tenham chamado, desculpem, lhe tenham chamado uma vez ou outra maluco, ele é também assim um bocadinho excêntrico. Mas tem 2 artigos fundamentais, um em 1948 e outro em 1959, em que ele faz uma coisa fantástica. Definiu o que é informação, portanto eu vou ver se ensino hoje a uma jornalista o que é informação. Vai ser difícil. Vai ser difícil. O que é informação e mais, como é que eu meço a informação? Por isso, para um matemático, assim, a matemática, não sei se as pessoas têm essa ideia, é uma ciência muito simples. Só é contar e medir. Portanto, se eu defino informação, eu tenho que saber medir. Senão, não me interessa. E a seguir disse outra coisa. Todos os sinais que nós temos podem ser transformados em sinais digitais. Bem, isso era qualquer coisa que também já existia em conjectura do Nyquist e do Hartley e de outros. Mas ele demonstrou rigorosamente e as condições. Parece que não vos dizer nada. Mas ele disse uma coisa que foi praticamente revolucionário. É que era possível transmitir sem erros sinais digitais, mesmo numa linha que introduzisse erros. Espera aí. Eu vou transmitir numa linha que introduz erros e eu transmito sem erros. Como é que isso é possível? É possível, vou usar um exemplo muito, muito simples. Quando a gente está a falar no meio de uma sala com muita gente a falar ao mesmo tempo, se calhar o meu interlocutor disse o quê? E eu repito, ele não ouviu à primeira, mas ouviu à segunda. A ideia não é completamente disparatada, é muito mais sofisticado que isso, mas a ideia básica é isso. Isto é possível transmitir sem erros, mesmo que a nossa linha tenha erros. Bem, isto veio dar uma volta nas telecomunicações absolutamente fantástica. Agora vou medir a segunda equação. Eu tinha dito que não havia mais nenhuma, esqueci-me que havia uma. Que é o que é informação. Primeiro, ele define informação de uma maneira muito simples. Informação é tudo aquilo que eu quero transmitir e que o meu ouvinte, ou receptor, não tem possibilidade de saber, a não ser adivinhando. Por exemplo, eu por acaso não trouxe aqui uma moeda, mas se tivesse uma moeda, seja uma moeda ao ar, tipo princípio do jogo de futebol, fiz uma coisa que não devia. Tirar uma moeda ao ar, apanhar. Está aqui uma moeda, boa, obrigado. Se eu tirar uma moeda ao ar e apanhar, e agora posso perguntar, caras ou coroas, qual é a hipótese? Eu hoje estou-me a pegar com os jornalistas, pronto. Dela adivinhar. 50. Ora bem, a informação, agora vamos traduzir isto em matemática. A probabilidade dela adivinhar é saber quantas hipóteses é que existem. A moeda tem 2 caras, portanto, ou é uma ou é outra, não tem alternativa. A moeda não cai de bico. Portanto, eu digo que a informação é, agora, desculpem a matemática, o logaritmo na base 2 do inverso da probabilidade. E isto é que é um bit. Aquilo que todos vocês dizem, bit, é isto. É o logaritmo na base 2 do inverso da probabilidade. E se quiserem saber o que é um byte, são 8 bits. Pronto. Portanto, fica já com uma ideia do que são bits e que são bytes. Pronto. Byte, no fundo, em inglês quer dizer uma dentada. Mas pronto, porque é assim, é um conjunto que sai. Bem, ok, vamos continuar. Ora bem, a revolução digital, o que é que vai fazer? Vai fazer uma coisa fundamental, é que todos os sinais, voz, texto, imagem, fixa, móvel, o que quiserem, podem ser transformadas em sequências de zeros e de uns, ou seja, de bits. Bem, mas agora é preciso uma coisa mais, para isto poder funcionar. É preciso fazer aquilo que se chama codificar. Ou seja, é preciso reduzir a quantidade de bits sem que o receptor perceba que eu reduzi a quantidade de bits. Quer dizer, ele julga que tem a mesma informação, ele não tem a mesma informação, mas ele não nota a diferença. Bem, então, para ter uma ideia, em voz, por exemplo, o que é possível fazer em voz? Tipicamente, em voz, é tradicional fazer 64, quando eu ponho aqui um K, quer dizer 1000. 1000 bits por segundo, e a gente pode comprimir
e podemos ir a 11, 10, 8 ou menos. Música. Os 600 kilobits por segundo, que seria o desejável para ouvir música de alta fidelidade, é um bocadinho mais, de alta fidelidade em estéreo, passamos para 64 kilobits por segundo. Em fotografia, bem, vocês só conseguem ter máquinas fotográficas pela simples razão de que uma imagem que tem para aí 80 megabits passa para 1 ou 2. E já é boa qualidade. Eu posso passar isto para 200k e continuar a ser muito razoável. E a televisão é uma coisa que levou mais tempo. Já começa a ter a malta que já fez doutoramento comigo. Passamos de 200 megabits por segundo, mega quer dizer milhão, megabits por segundo, para 1 ou 2. E de repente, ao juntar estas duas coisas, nós conseguimos ter, multicamente, a chamada revolução digital. Esta revolução vai continuar, e eu agora tenho que fazer aqui um intermezzo pequenino, porque há dois temas que andam mais ou menos em paralelo. De repente, em 1949, reparem que o Sherman fez o primeiro artigo em 1948. Em 1959, o primeiro computador funcionou. O primeiro computador pesava 150 toneladas. Para terem uma ideia, e quando se ligava, diziam, aí eu não estava lá, que as luzes na cidade perto ficavam todas castanhas, eram brownout, ele consumia energia, que era uma coisa completamente... Acho que nunca conseguiu funcionar a seguir mais que 1 hora. Tinha tantas válvulas, tantos tubos de vazio, tantos, que havia sempre algum que variava. Pois é, mas o computador começou em 1949, hoje em dia transformou-se numa coisa completamente diferente. E a eletrónica de estado sólido e a microeletrónica permitiram reduzir a dimensão, aumentar a capacidade, diminuir a energia, e para terem uma ideia, este computador, que no fundo é uma cópia do meu, que devia estar, agora está aqui no saco, deve ser qualquer coisa da ordem de 100 milhões de vezes mais rápido que aquele monstro. Aliás, não sei se têm a noção, deixa-me cá tirar aqui o meu telemóvel, não sei se têm a noção, aqui dentro há um computador. Este é o mais ordinário que se consegue comprar nas lojas, mas o computador que lá está dentro tem entre 1.000 milhões e 2.000 milhões de transistores. Para terem uma ideia do que é o dimensionamento, o que isto ficou mais pequenino. E eu outro dia estive a ler, o computador que foi utilizado pelo Apollo 11 para descer na Lua era cerca de 1000 vezes menos poderoso que um iPhone desses que as pessoas trazem. Portanto, a revolução foi completa e total. Ok. Mas os computadores sozinhos não tinham graça nenhuma. Era uma grande amassada. E, portanto, o que era interessante era ligar os computadores entre si. Isto levou mais tempo. A ARPANET, que está aqui, que era um projeto americano, de defesa americana, para ligar entre si computadores, digamos, acabou por ser o que deu origem à internet. Mas para terem uma ideia, a internet toda, em 1986, isto é um bocado anedótico, em 1986 era isto. E estão aqui identificados todos os computadores que estavam ligados à internet. Bem, hoje em dia, seria anedótico a falar nisto, mas pronto. Isto é, nem pouco mais ou menos, isto é uma imagem. Isto é uma imagem muito manhosa, parece talvez um cérebro, os neurónios de um cérebro, talvez, não sei. Mas para terem uma ideia, o cantinho que está aqui, que é um ponto só, é isto. E se eu, digamos, fizesse zoom outra vez, aquilo continuava. Os números assustam a olhar para isto. Bem, vamos lá ver. Ainda, e agora estou a começar a meter-me no caminho da próxima oradora, o que é que nós temos aqui, que é a chamada teia mundial, se quiserem, para usar português, a gente todos dizemos www, que é o World Wide Web. Isso era uma ideia de um homem chamado Tim Berners-Lee, que em 1990, inventa um processo de permitir que a informação pudesse ser facilmente acedida utilizando um computador. Bem, para terem uma ideia, isto são dados muito recentes. O número de utilizadores da internet em 2014, no mundo, eram aproximadamente metade da população mundial.
3 mil milhões. A população mundial deve andar por 7 mil milhões, mais coisa, menos coisa, de maneira que... Ora bem, portanto, temos a revolução digital. Agora, a pergunta é, tudo bem, e como é que eu tenho isso em casa? Como é que a gente consegue ter aceder a essas coisas? Bem, e há duas coisas, eu vou só dar 2 exemplos, um para a rede fixa e outro para a rede móvel. A rede fixa também houve uma revolução. Ao princípio, toda a gente usava cabos de cobre. Desculpa, o cabo típico telefónico habitual. Isto usou-se até, bem, ainda se usa disto, não é? Reparem, sobretudo se não for uma grande cidade, usa-se disto. A seguir, para certas coisas, usou-se o cabo coaxial, que é muito parecido com o cabo que tem lá em casa para ligar à televisão. Muito parecido. Simplesmente, isto não chega para a quantidade de informação que a gente quer transmitir. Então, de repente, mudámos de ideias. Eu tive o prazer de trabalhar com a pessoa, não que inventou isto foi inventado em 1908. Não, mas com a pessoa que sugeriu que isto fosse usado para transmissão. Se chamava George Hockham, infelizmente já morreu, e ele sugeriu que nós, em vez de usarmos cobre, usássemos sílica e, portanto, vidro, por outras palavras. E passámos a ter os cabos de fibra óptica. Por acaso é engraçado, porque agora já não tem graça nenhuma em roubar cabos. É uma coisa que se fazia muito, é um desporto comumente praticado em Portugal, porque eles jogavam que era cobre, o cobre é caro, portanto vende-se bem, mas fibra óptica roubada não serve para nada, ninguém a quer. Portanto, temos pelo menos essa vantagem. Ora bem, para terem uma ideia, porque se costuma dizer sempre muito mal de Portugal, podem ver aqui, e eu pus a fonte, para ninguém dizer que fui eu que andei a pintar valores, isto é a cobertura de fibra óptica para vossas casas. Portanto, é o número de casas passadas. E reparem que os extremos da Europa, portanto, a Rússia por um lado, a Suécia por outro, a Islândia, a Espanha e Portugal, depois a Bulgária, estão muito bem servidas. Isto tem uma razão. Também não é só para... Primeiro permite em Portugal oferecer os melhores serviços de telecomunicações que a gente quiser. Está lá tudo. Mas, porquê é que acontece isto? É porque eles tinham aqui uma rede muito boa, de maneira que preferiram atrasar o investimento. Nós tínhamos uma rede manhosita, de maneira que valeu a pena. Às vezes, isto chama-se isso o leapfrogging em economia, mas a gente pode dizer saltar por cima do obstáculo, se quiserem. É interessante. Ok, vamos à rede móvel. A rede móvel é um problema complicadíssimo. Felizmente já acabou a mania do pânico das antenas da rede móvel. Pronto, felizmente. As pessoas já tiveram juízo. Mas basicamente o problema é este. Com a utilização de tanta gente de rede móvel, há um problema que a gente tem, é que o espectro, melhor, aquilo que existe para de espaços para transmitir é limitado. E, portanto, houve uma invenção muito importante chamada a rede celular. Portanto, chamar a um telemóvel um celular à moda brasileira não é disparate nenhum, pelo contrário, é dizer exatamente correto. E o celular, no fundo, a ideia é, eu vou dividir o meu território por um conjunto de células, tipicamente hexagonais, e com a multiplicação, aqui isto é uma frequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e depois repetimos. Ora bem, esta é a ideia básica e que permitiu que o telemóvel tivesse uma expansão inacreditável. Bem, portanto, a ideia básica é esta, é que, portanto, está aqui a célula, no centro de cada célula há uma torre, e todas as torres estão ligadas entre si e a uma central. Já agora, como a gente está sempre a dizer mal de Portugal, eu aproveito para dizer uma coisa. Não sei se sabem que o pré-pago é uma invenção portuguesa. É uma invenção portuguesa. Agora, no mundo, há cerca de 3 mil milhões de pré-pagos. E como o português que inventou aquilo achou que ele era tão evidente, esqueceu-se de patentear o assunto. Azar. Ok. Pronto. Vamos agora falar um bocadinho da internet, até porque já estou quase na hora. Na evolução da internet,
e vou tentar fazer 3 círculos para vos mostrar um bocadinho como é que as coisas parece que estão a evoluir. Portanto, na internet, que já vimos, que era a maneira de nós ligarmos entre si computadores. Depois temos uma coisa interessante, não sei se já viram, talvez já tenham visto, em algumas lojas chiques de sapatos de senhora existem, pelo menos na Avenida da Liberdade. Pelo menos. E existe também numa loja mais divulgada de roupa de homem e de senhora, que é a Zara, que também usa isso, que são RFIDs. RFIDs é um nome que está-se mesmo a ver que vem do inglês, não é? Mas no fundo a gente já está de tão maneira habituado a dizer, vamos lhe chamar uma etiqueta inteligente traduzido para português. Mas RF não quer dizer etiqueta inteligente. RF quer dizer Radio Frequency Identifier. E depois temos outra coisa que são sensores. Sensores, o que é que faz? Um sensor basicamente mede qualquer coisa. E aí, o que passou a ser interessante é que começamos a fazer a interseção da internet com as etiquetas inteligentes e passamos a ter aquilo a que se costuma chamar nesta interseção a internet das coisas. Já vão ver que há coisas muito interessantes que se podem fazer. Uma outra coisa que se pode fazer é ligar a internet com sensores. E então temos redes de sensores. Finalmente, quando temos tudo, quando temos as coisas, quando temos os sensores e quando temos as etiquetas, podemos ter a internet do conhecimento. Falta-nos subir um degrau, mas já lá vamos. Ora bem, a gente não está habituado, estava-se habituado que as pessoas falassem uns com os outros. Estavam habituados a que as plantas falassem com vocês? Mas eu, por acaso, não tive a fotografia, mas tem lá no IT um vaso com uma plantinha. Sempre que ela não tem água, ela manda um tweet para dizer, espera aí um bocadinho, põe água depois que eu fico. É mesmo sério. Isto é mesmo a sério. Ora bem, aqui eu usei a fotografia que eu encontrei mais depressa, mas basicamente é um agricultor que precisa que a sua plantação lhe diga se a dose de água está certa ou não está. Pronto, está. Vamos dizer outra coisa. Não tem ainda na universidade, por exemplo, na biblioteca, isto. Isto, por acaso, é uma patente portuguesa, nossa, de um colega meu, e basicamente é isto. Vocês conseguem arranjar umas etiquetas inteligentes, está aqui a ponta de um lápis, a etiqueta é parecida com a etiqueta típica que se põe em qualquer sítio. Etiquetas são relativamente baratas, em quantidades pequenas, custam cerca de 5 a 8 cêntimos. Mas as etiquetas, eu posso perguntar à etiqueta 2 coisas. Quem és e onde estás? E ela diz-me um número, eu sei quem é e onde está. E depois a seguir eu faço uma coisa interessante, que é uma prateleira inteligente. Esta prateleira tem estes livros todos. Se eu quero saber onde é que está o livro, é só perguntar, eu não preciso posso estar em casa e perguntar noutro sítio onde é que está o livro que eu quero. Exatamente o que a gente fez. Fizemos isto para isto já é produto que o fabricante português está a exportar para os Estados Unidos. Eles usavam isto para sapatos de senhora, nessa tal loja, e também para roupa. Ok. Depois, uma que também é interessante, não sei se isto são tudo coisas reais, feitas em Portugal. Não sei se já vos aconteceu terem que ir ao supermercado e dizer, epá, o que é que eu tenho no frigorífico? É que não perguntam ao frigorífico, ele diga o que é que lá está dentro. É que o frigorífico faz exatamente isso. Este frigorífico responde a dizer o que é que lá tem dentro. Pronto, olha, está aqui, mas ele pode mandar isto por SMS, que é o mais vulgar, mas tem aqui o que lá tem dentro. Becel Proactive, bolacha integral, gelatina de maçã, iogurte mimosa e iogurte Nestlé. Se vocês quiserem que ele tenha uma lista de coisas que querem ter no frigorífico, ele manda para dizer, não se esqueçam de ir às compras, pá, porque realmente faltam-me cá os iogurtes ou faltam-me cá as bolachas. Isto existe. A fotografia é mesmo cá, é feita cá, por acaso do técnico. Ok. Portanto, isto existe, não é um sonho. Não é um sonho, por isso é que eu estava a dizer que ia provocar
a próxima oradora. Nós estamos, neste momento, a fazer a internet dos dados, estamos a fazer a internet da informação, já estamos a fazer a internet do conhecimento. Se eu não tiver o Google, às vezes sou capaz de não encontrar aquilo que eu preciso. E agora falta subir o degrau, não sei quanto tempo levará a subirmos ao degrau de cima. Bem, e vou terminar só com as conclusões, que a ideia era fazer um bocadinho de provocação agora nas conclusões, não muito, um bocadinho só. Ora bem, as telecomunicações viraram a sociedade nos últimos 150 anos. E a minha aposta é que vão continuar a virar mais nos próximos. Uma segunda coisa que tem menos que ver com o que eu disse, mas liga-se com o que eu disse, é que a investigação fundamental é um ingrediente essencial para as inovações. Sem o Maxwell não havia internet. Sem o Shannon não havia digital. E para que se passe da invenção ao produto, temos um tempo longo, tipicamente 10 a 15 anos. Ora, como o ciclo político costuma andar entre os 4 e os 6 anos, depende dos países, é muito difícil que os políticos tenham paciência para ver que da invenção ao produto não é instantâneo, leva tempo. Uma segunda coisa que é interessante é o problema das normas. Hoje em dia, os mais novos não se lembram. Mas eu sou suficientemente velho para me lembrar que antes não havia um carregador de telemóvel que fosse igual ao outro carregador de telemóvel. Não havia. Mas porquê? Não há razão para isso. Mas então, máquinas fotográficas, vídeos, etc. Isso então não acaba. Depois há uma outra coisa que é importante. A utilização das telecomunicações é regulada. É uma atividade regulada. É quase como uma banca. Tem uma atividade regulada. Às vezes os reguladores são picuinhas demais, desculpem dizer desta maneira simples. E a experiência é que, se onde eles são picuinhas demais, podem parar um desenvolvimento. Vou dar um exemplo. Toda a gente já experimentou, tem aqui Wi-Fi. Wi-Fi é uma fuga à regulação inacreditável, que depois acabou por ser aceita. Claro que ela vem, da gente sabe mesmo, do sítio da liberdade mais maluca que existe, que é sempre nos Estados Unidos. E eles conseguiram impor a regra disso ser possível. Porque isso é contra digamos, o espírito quase do regulador de telecomunicações. O regulador de telecomunicações não gosta nada dessas coisas. Finalmente, e é a última, a abertura da administração pública. A abertura da administração pública é essencial à promoção de novos serviços. Se a administração pública não aceitar o mail, se a administração pública, e isso em Espanha é verdade, exigir o fax, não aceita o mail. Se a administração pública não reconhecer a entrevista, por exemplo, por Skype, e isto continua, nunca mais acaba, bem, então os novos serviços têm muito poucas hipóteses de terem sucesso. E pronto, espero não os ter ultrapassado muito o tempo, vai 2 ou 3 minutos, mas espero ter provocado a próxima. A próxima. Muito obrigada, professor Carlos Ferreira. Passo já a palavra à professora Ana Nunes de Almeida, antes de dizer que esta é a 8ª Conferência Ágora, que eu me esqueci de dizer há pouco, e dizer que daqui por meia hora, mais ou menos, o tempo que a professora Ana Nunes precisa deste... Preciso de tecnologia. Tecnologia, claro. Exatamente. Depois temos uma meia hora de perguntas da plateia, daqui, e depois, se quiserem continuar a conversa, há um espaço café aqui no Instituto para a Investigação Interdisciplinar, em que o debate continua pelo menos mais um pouco. Professora, obrigada, Flor. Boa tarde a todos. É com enorme gosto que estou aqui. Vejo pessoas, minhas amigas, na plateia e desconhecidos também. É sempre uma oportunidade de falarmos do nosso ofício, cumprimentar os meus colegas da mesa, mas é claro que eu confesso já que vou partir com uma grande desvantagem, porque não andei no coro. Ao contrário, à sexta-feira gosto de falar sentada e não vou pôr as coisas a falar. Não vou pôr as coisas a falar.
mas vou tentar fazer o meu melhor. E sendo o tema desta ágora telecomunicações e hábitos de juventude, eu sou bem mandada e resolvi aproximar o tema geral a partir de duas janelas com que eu tenho trabalhado a investigação nos últimos anos, com uma equipa, está ali o nome, a Ana Delicado está ali sentada a assistir. Era uma equipa do ICS, constituída pela Ana Delicado, o Nuno de Almeida Alves, que é do ISCTE, Tiago Carvalho, que neste momento está em Cambridge a fazer o seu PhD, e a Diana Carvalho, que é a nossa aluna de doutoramento no ICS. Bom, e então resolvi fazer uma espécie de tradução ou de redução daquele tema geral, telecomunicações, vou tomar como indicador a internet, e a juventude, vou-me focar, apesar de tudo, nas suas franjas mais jovens. Verão que vou falar de crianças do 4º, 6º e 9º ano de escolaridade. Assim, como é que isto avança? É este? Eu não posso. É aqui? Ah, está bem, desculpa. E assim, o programa para hoje, o que seria um percurso em 5 etapas. Uma primeira etapa muito breve em que não resisto a fazer um comentário sobre ciências sociais, que é a área de onde eu venho. Em segundo lugar, a propósito das crianças e das novas tecnologias de informação e comunicação, debates, que debates é que estão em pano de fundo quando se fala destas coisas. Terceiro lugar, apresentar o projeto de investigação. Depois, quarto, 5 resultados. Há muito mais, mas eu selecionei 5 e, classicamente, acabo com umas notas conclusivas. Portanto, relativamente às ciências sociais, eu acho que vale a pena dizer, uma vez que este é um contexto, estamos na Universidade de Lisboa, e estamos numa ágora científica onde se pretende cruzar saberes e mostrar a sua utilidade para a sociedade que nos rodeia. Nas ciências sociais, tal como as ciências da engenharia, as biomédicas, etc., as ciências sociais não são um conhecimento qualquer, um saber qualquer sobre a realidade. Tal como nos outros ramos científicos, o facto científico é conquistado contra as evidências do senso comum, contra o saber imediato, as formas de saber imediato, é construído a partir de perguntas, a partir de conceitos e de relações entre conceitos, de teorias, e evidentemente, tem que ser sujeito a uma lógica de prova, tem que ser constatado no confronto com a empiria. E o nosso objetivo, em Sociologia, é também descobrir regularidades que permitem explicar, compreender, interpretar a ordem e a mudança sociais. E nós pensamos que a sociedade não se organiza por obra e graça do Espírito Santo, como se pensava há uns séculos atrás, que era um produto divino e que as leis divinas é que se conseguiam explicar o que se passava dentro da sociedade. A sociedade também não se organiza ao acaso, há uma lógica interna que pode ser descoberta e também não é um somatório de comportamentos individuais. Agora, na verdade, também, e aqui ao contrário de outros ramos científicos, os nossos objetos falam. As coisas não falam para nós, mas os nossos objetos, as pessoas, falam. E o facto de falar é aqui uma dimensão extraordinariamente interessante e importante para a nossa identidade. Porque falar, reparem, falar não é apenas retratar, fazer uma cópia de uma realidade em palavras, pô-la em palavras. Através da linguagem, nós representamos com significados a vida que nos rodeia, a vida e as experiências que nós vivemos. O facto de nós trabalharmos com objetos que falam, que produzem significados, e agora vou utilizar um termo que o António Novoa tem utilizado recentemente, a propósito da sua candidatura e de ser independente, de facto, esta faceta não nos engrandece, também não nos diminui, mas torna-nos diferentes.
E isso é uma mais-valia e o projeto da Universidade de Lisboa é exatamente a oportunidade que nós temos de pôr esta diversidade que nos faz a todos em conjunto. Ora bem, segunda etapa, eu gostava de lembrar 4 ou 5 pontos que sazonalmente assolam a agenda pública relativamente às questões da internet, dos jovens e das crianças. Mas antes falaria, pus entre aspas, a força dos números. E fazer esta constatação de partida, que se há faceta interessante da mudança social nas sociedades contemporâneas e em Portugal, e esta faceta de facto não tem escapado à investigação científica, tem a ver com a massificação e a democratização do acesso às novas tecnologias de informação e comunicação. E Portugal não é exceção, e como várias vezes aqui disse o professor Carlos Chalema, nós não temos nada que nos envergonhar neste domínio, como verão. É um fenómeno muito recente na sociedade portuguesa, que se espalha com uma grande intensidade, e alguns dados interessantes que permitem contextualizar aquilo que eu vou dizer a seguir. Sabe-se, dados do Eurostat, que são entre os agregados familiares, são as famílias com as crianças que mais precoce e mais vincadamente se adotam tecnologias de informação e comunicação. Por exemplo, o acesso à internet em Portugal em 2003, nas famílias com crianças, rondava aos 38%. Em 2013, 86% das famílias com filhos têm internet em casa. Apesar de tudo, estamos distantes da União Europeia, que tem 91%. Um grande projeto europeu que tem sido coordenado pela Sonia Livingstone e o Kids Online revela-nos, por outro lado, outra vez, um dado muito interessante, é que as crianças portuguesas reportam uma média, nesse inquérito europeu, uma média de 4,9 em 8 competências, daquelas que estavam a ser inquiridas, o que faz com que Portugal surja em 8º lugar no ranking dos 25 países da amostra, que eram todos, não era propriamente o Burkina Faso, são todos países do Ocidente europeu. E, portanto, digamos que o nosso projeto de investigação, em parte, tinha como objetivo ser um contributo para o entendimento desta evolução vertiginosa, ao mesmo tempo que, como qualquer ciência muitas vezes faz, desmistifica saberes feitos sobre as coisas dos quais as pessoas estão muito convencidas. E eu não resisto a falar-vos de alguns debates sociais com que todos vocês já se confrontaram, com certeza, no vosso dia-a-dia, que têm um fortíssimo impacto mediático e que se geram em torno das crianças e das infâncias que estas crianças hoje vivem. Os adultos criam as mais diversas expectativas e anseios face a esta população mais jovem, e o que é muito interessante, e nós sociólogos ocupamos-nos também deste tema, não vou aqui tratar dele, é que ao falarem sobre as crianças, os adultos estão sobretudo a falar sobre si próprios e a falar entre si dos seus medos, dos seus anseios, daquilo que sabem e daquilo que não sabem. Mas então vamos lá ver que debates têm essa visibilidade. Em primeiro lugar, temos uma dicotomia entre aqueles que sistematicamente evocam um argumentário muito otimista, aclamando o potencial libertador e criativo do mundo virtual, face aos constrangimentos, às limitações do mundo real, isto por um lado, e depois temos aqueles mais pessimistas que invocam que através das novas tecnologias de informação e comunicação há formas de sujeição, de dependência e de sedentarismo. E no que diz respeito às crianças, portanto, autores e opinion makers que defendem a ideia de que as novas TIC contribuem para formar crianças muito mais autónomas, criativas, motivadas, quem não sabe, mais inteligente, e inovadoras, e outros no extremo oposto que se queixam, que lamentam
relembrando o mundo que perdemos, que as crianças hoje em dia foram desapossadas da sua infância e que se tornaram pessoas isoladas do mundo exterior, que são privadas de afetos e, portanto, que se tornaram indivíduos solitários e sedentários. Portanto, esta é a ideia, portanto, entre aqueles que dizem que as crianças hoje em dia não têm infância, comparativamente à infância que nós tivemos noutros tempos, portanto, deixaram de ter infância, e os outros que dizem, por exemplo, como um autor, como o Tapscott, que as crianças hoje em dia como é que se diz? Respiram inovação. Um outro tema, um outro problema é, de facto, isto. O acesso à internet parece ter-se tornado, hoje em dia, absolutamente quase universal entre as crianças do Ocidente europeu. Mas o sonho que muitos tinham de que este acesso universal se traduzia numa homogeneização e numa uniformização por cima dos comportamentos e dos usos da internet, esbarram com a realidade. Portanto, à entrada do sistema parece que não há, digamos, desigualdade, não há um impacto das desigualdades, mas significará isso que as clivagens sociais que distinguem as crianças, como os adultos, por exemplo, clivagens de sexo, de classe, de escolaridade, de idade, de região de residência, tenham desaparecido. Nós quisemos avançar nesta discussão. Terceiro ponto, o impacto das novas tecnologias nas relações entre as gerações, entre pais e filhos, entre professores e alunos, entre adultos e crianças. Estamos ou não, hoje em dia, em presença de uma ordem geracional de pernas para o ar, em que são as crianças que levam a melhor sobre os adultos, lideram as novas formas de conhecimento e as ensinam aos pais e, com isso, os dominam. Quarta questão. Esta, então, a quarta questão tem a ver com o impacto que tem as TIC na escola. Sabe-se que tem havido um investimento brutal dos governos a nível da União Europeia na dotação das escolas com infraestruturas, equipamentos, etc. Mas, feito esse investimento brutal, público brutal, e em Portugal também, que impacto têm tido as TIC nos processos de ensino, nas formas como se aprende e nas formas como se ensina, na inovação pedagógica. Finalmente, a questão clássica, a questão dos riscos que as crianças correriam na internet. Há uma espécie de obsessão securitária dos adultos relativamente aos riscos que as crianças nas sociedades contemporâneas correriam no espaço público, que, ao contrário do espaço privado, é sempre considerado um território povoado de strangers, dangers, predatórios à espreita das crianças em cada esquina. Quem, como por exemplo eu, tenha trabalhado sob maus tratos às crianças, sabe perfeitamente que o lugar onde as crianças são mais perigosamente maltratadas e assaltadas é em casa e pelos seus pais biológicos. Mas hoje não estamos aqui para falar disto. No fundo, o que eu vos queria dizer é que nós, no nosso projeto, procuramos deixar estas rasteiras essencialistas, quer dizer, isto são visões muito impressionistas, um bocado abstratas e pouco fundamentadas sobre a realidade, e ir então para o terreno e introduzir o contexto. Pronto. Muito rapidamente, o projeto de investigação foi um projeto de investigação financiado pela Fundação Carlos de Gulbenkian, executado cientificamente no ICS, na Lisboa, ao longo de 5, 6 anos, e, portanto, isso permitiu-nos tomar o pulso da inovação que se instalava e das transformações em que este terreno está constantemente a ser sujeito. Os objetivos gerais do projeto, muito rapidamente: captar modos de transmissão dos saberes sobre os computadores e a internet, descrever os contextos cotidianos de acesso e uso à internet, compreender os objetivos da sua utilização, reconstituir as representações infantis e explicar como os usos e as representações das crianças
variam segundo o sexo, segundo a classe, segundo a região de origem, as famílias a que pertençam. As crianças na nossa investigação não são espectadores secundários, saíram dos bastidores e ocuparam lugares de primeira grandeza. Nós não fizemos falar objetos, mas o nosso desafio foi fazer falar as crianças. O projeto desenrolou-se em 3 etapas metodológicas. A primeira, em 2008, um grande inquérito por questionário a 3.049 crianças, que residiam em várias áreas do país, que estavam em 60 agrupamentos de escolas públicas e privadas, que eram do 4º, 6º e 9º ano. Numa segunda etapa fizemos 150 entrevistas em profundidade a uma franja destas crianças. Fizemos também entrevistas a 50 pais e a 50 professores. E, finalmente, a terceira fase, que foi a última, em 2012-2013, nós fizemos aquilo que chamamos uma observação etnográfica do cenário doméstico, isto é, entramos nas casas das crianças e fizemos recolha de material visual, e entrevistas e focus groups. E passaria então a falar de 5 resultados. Em primeiro lugar, hoje em dia as casas são verdadeiros recreios tecnológicos. Há uma profusão e uma saturação mediática verdadeiramente impressionante. Os equipamentos são em grande quantidade e diversidade, destinados a variedíssimos fins: educação, entretenimento, formação, informação, comunicação. Portanto, a casa está transformada numa espécie de cultura, num lugar de cultura multimédia, e as crianças hoje realmente crescem entre ecrãs. O da televisão, o do computador, o da consola, o dos telemóveis, etc. E eu selecionei 2 fotografias, uma que foi tirada pelo Hugo, a outra para a Inês, era uma parte da última fase do trabalho etnográfico. As crianças eram tratadas umas máquinas descartáveis e elas tinham que fotografar os seus lugares favoritos em casa. Este era o quarto e, reparem, nos quartos das crianças, evidentemente, sinais da tecnologia e computadores, ecrãs, consolas, etc. E dou-vos o exemplo da Mara, que numa das entrevistas nos descrevia o que é que havia lá por casa em termos de média, e ela dizia: a Mara tem 14 anos, a mãe é cabeleireira e o pai é terapeuta, portanto é uma miúda que não é de uma classe alta, e que diz: muitos livros são meus e da minha mãe, o meu pai gostava de ler quando era mais novo, mas agora já não lê, estão na sala e numa estante no meu quarto. Tenho MP3, a minha mãe tem MP4 e o meu pai tem MP3, mas a minha mãe e o meu pai é muito raro usarem. A minha mãe usava mais, era no trabalho, para ouvir a rádio ou assim. Sim, tenho uma Nintendo DS, uma PlayStation portátil e uma PlayStation 2. Estão no meu quarto. Temos 4 televisões na cozinha, no quarto dos meus pais, no meu quarto e na sala. Todas com mais de 4 canais. O meu pai tem 2 telemóveis. A minha mãe tem 1 e eu tenho 2. Os 2 em uso, porque os meus pais são 93 e eu tenho chamadas gratuitas para eles, só que eu também quis um 9 e 1, porque muita gente tem 9 e 1, e eu também quis para mandar mensagens, ou às vezes telefonar ou assim. Portanto, mas isto é um exemplo entre imensos. De facto, a casa é, hoje em dia, um lugar tecnológico. Com isto, acontece que, nestas crianças, o tempo dedicado à internet é fluido e entrelaçado com outras atividades cotidianas. E fronteiras que no passado eram bem rígidas e fixas entre o mundo privado e o universo privado, o universo público, o online e o offline, hoje em dia tendem a esbater-se em arranjos muito mais porosos e híbridos e fluidos, porque, no fundo, eles estão sempre ligados e têm a sensação de utilizar a internet à vontade. E para não esquecer, evidentemente, agora, os smartphones, que são portáteis, que são levados no bolso e que são utilizados a todo momento. E o que acontece, ao contrário do que muitas vezes encontrávamos na literatura, é que, digamos, não se faz de uma coisa para se fazer menos de outra. Há uma espécie de lógica cumulativa. As atividades, há uma fusão e reforço mútuo entre as atividades online e os interesses favoritos que as crianças têm offline. Por exemplo, o desporto, os passeios, a música, os animais,
as lojas favoritas, os artistas, as séries na televisão, etc. Portanto, há sempre uma cumplicidade muito grande entre o que se passa fora da rede e o que elas fazem dentro da rede. As próprias redes sociais virtuais são muitas vezes um espelho e servem para o reforço das suas redes sociais reais. A maior parte delas começa a utilizar as redes sociais para falar com os amigos mais próximos e com os membros da sua família. É claro que depois de vez em quando aparecem pessoas novas, arranjam amigos novos, até por atividades que fazem em conjunto, nomeadamente os jogos, etc. Mas, portanto, as crianças vivem hoje num multitasking dispersivo, como descreve aqui o Manuel, que tem a mãe professora e o pai motorista. Às vezes eu estou a ver televisão e estou na internet e estou a jogar e a fazer várias coisas ao mesmo tempo e falo com a pessoa e digo o que é que está a passar na televisão para ele mudar de canal, esse tipo de coisas que estejam a acontecer no momento. Portanto, esta é, de facto, o cenário. Vamos agora, portanto, a um outro aspecto que eu aqui já referi, é que se a dicotomia entre ter e não ter acesso foi uma questão importante na década de 80, quando exatamente estas novas tecnologias estavam em grande expansão, estavam a penetrar nestas casas e nas famílias. Nós interrogamos-nos hoje se esse acesso universal, portanto, se essas oportunidades universais se traduzirão num uso uniforme. E eu vou-vos dar o exemplo do que fizemos para discutir a diversidade digital, e parece que o Nuno, que acabou de chegar, adivinhava que era exatamente esta a hora em que eu ia falar da análise de clusters e de correspondências múltiplas. Se quiserem depois pormenores técnicos, ele está aqui para falar disso, mas, portanto, vocês... onde é que é? Bem, eu não tenho... Qual é? Não tem a luzinha encarnada. Qual é? Por trás. Mas tem que virar para trás. Tem que virar para trás. Portanto, vocês têm dois eixos. Têm o eixo horizontal, que se refere às competências digitais e a intensidade do uso do menos para o mais. O eixo vertical dá-nos a intervenção dos pais, a supervisão parental, a mediação parental nos vários casos, e, portanto, estes eixos permitem identificar 4 quadrantes. Temos aqui 1, 2, 3 e 4, onde se dispersam as várias características das crianças. Nós relacionamos depois estes 4 quadrantes com características sociodemográficas das crianças, e o que é que nós notamos? Notamos que as raparigas, comparativamente aos rapazes, estão sobre-representadas nos quadrantes com influência parental. Portanto, as raparigas são muito mais controladas do que os rapazes, mais sujeitas à vigilância parental do que os seus irmãos ou do que os rapazes. Quanto mais novas são as crianças, mais incipiente e hesitante é o seu uso, é o uso que elas fazem da internet. Quanto mais velhos, mais intensos, diversos e confiantes são esses modos de apropriação. A idade foi um fator muito importante, como foi também o nível de escolaridade dos pais das crianças. Quanto maior, mais elevado é o nível de escolaridade, mais controle os pais exercem sobre aquilo que fazem os filhos, portanto, adotam estilos educativos mais intervencionistas. Os menos escolarizados têm, relativamente a isto, um papel mais modesto e distanciado. Terceiro resultado, a ordem geracional revisitada. Filhos e pais em contexto. Ora bem, uma das perguntas que nós fizemos no inquérito é esta: com quem aprendeste a usar a internet? E reparem, na coluna dos totais, é muito engraçado, esta aqui, portanto, nós vemos esta resposta extraordinária, quer dizer que aprendeu sozinho. Portanto, a ideia do aprender sozinho. É evidente que as pessoas não aprendem coisas sozinhas, aprendem por observação, por tentativa e erro e experimentar por si próprio. Por outro lado, reparem também como as fontes técnicas, professores e curso de informática são completamente residuais.
O que significa que, das duas uma, as crianças quando chegam à escola já vão completamente treinadas no uso da internet, portanto já não aprendem, ou continuam, mesmo na escola, elas continuam a aprender fundamentalmente fora da escola como se utiliza a internet. Agora, o que dizer da hipótese do Prensky que opunha as crianças, ele chamava-as digital natives, por contraste com os adultos que seriam sempre digital immigrants. Tem ou não pés para andar? Reparem na resposta a esta pergunta. Nós reparamos que nos níveis elementares de educação dos pais é onde é mais importante as formas de aprendizagem com o aprender sozinho, pouquíssimo os pais, os irmãos e os amigos. E reparem que o aprender sozinho decresce significativamente entre os níveis mais baixos e os níveis mais altos e, portanto, os filhos de pais licenciados são miúdos que estão claramente abaixo da média do total da amostra. E reparem que as crianças que aprendem com os pais são 4,1% no caso dos pais terem um nível de escolaridade elementar, portanto, terem o quarto ano de escolaridade, comparativamente a 42,2% dos filhos com os pais com ensino superior. E, portanto, há aqui um duplo padrão que nos faz, evidentemente, evocar desigualdades. Nós temos, nos casos das famílias desfavorecidas, um contexto em que se aprende sozinho, como diz aqui a Eliana, fui clicando, fui vendo as coisas, eu fui experimentando as coisas e depois logo aprendi. Eu li as coisas com uma ajudinha no ATL, os rapazes jogavam e ela ficava sempre a ver. No caso das famílias favorecidas, reparem o que diz o Alexandre, que tem 8 anos, eu estava a brincar no meu quarto e a minha mãe chamou-me e depois disse-me. Depois eu olhei para o botão, para o computador e disse, eu quero isso. Mas ela disse-me que era o computador e começou-me a mostrar-me a internet e a ensinar-me a mexer no computador e na internet. Portanto, qualquer coisa de muito diferente. Depois do acesso, é também muito engraçado ver como é que se estabelecem as ajudas e as trocas entre pais e filhos. E temos claramente nas famílias desfavorecidas os filhos que são os tutores dos pais, por exemplo, em tarefas educativas, em atividades lúdicas e comunicativas. Eu selecionei estes certos de entrevistas que são particularmente interessantes. Por exemplo, o André, que ajudava a mãe quando tirou o nono ano nas novas oportunidades. A minha mãe, quando andou a tirar o novo ano, pedia-me para ir ajudar a pesquisar para trabalhos. O meu pai, como ele é camionista, também pede ajuda para ver os caminhos. Portanto, o miúdo é que dá essa informação aos pais. A Minerva, que tem a mãe operária e o pai pintor na construção civil, ajuda-os a procurar filmes, que é para depois ele ir à loja alugar, filmes que sejam novos e outras vezes para procurar músicas. E temos aqui o Tiago, com a mãe logista e o pai vendedor de peças de automóvel, que faz que ajuda os pais a andarem no Facebook. Eles dizem que são chiques e que gostam de ir para o Facebook e etc. E então depois querem estar lá a mexer, só que não sabem. E então chamam-me para eu ir lá dizer-lhes como é que se faz. 11 anos. Tem 11 anos, o Tiago, exatamente. Aqui escolhi exatamente os certos dos miúdos mais pequeninos. Nas famílias favorecidas, pelo contrário, nós temos uma networked family em que os miúdos dizem, as crianças realçam o facto dos pais saberem muito. Sim, eles sabem mexer muito bem nos computadores, diz a Rita, que tem uma mãe gestora e o pai médico. O Rodrigo diz, não, eles não precisam, preciso mais eu do que eles. Ou então é esta ajuda do Diogo ao pai, que é engenheiro civil, e que reparem, diz, por exemplo, o meu pai uma vez precisou, por exemplo, de uma fotografia de satélite. E eu mostrei-lhe um site para onde podia ter isto. Ou, por exemplo, às vezes aceder a um site e eu vejo, porque às vezes tem assim umas coisas que não dá diretamente, tem de se passar por um processo. Portanto, é um nível de ajuda, estamos a falar de outro nível de ajuda. Na verdade, nos casos, nas famílias desfavorecidas, de facto as crianças têm um papel de inovação e de ensino digital aos pais muito importante, mas noutros casos são os pais que mantêm
essa liderança, não se pode falar de regras gerais. Até o tema mais que estafado das regras e dos riscos. Nós tínhamos esta pergunta, quer no inquérito, quer nas entrevistas, se existiam ou não regras lá em casa para usar a internet. No caso do inquérito, em 2008, veem aqui que quase 56% das crianças, das quase 2.900 crianças entrevistadas, sim, diziam que sim, inquiridas tinham regras. Em 2009, 2010, é evidente que o instrumento de recolha de informação é outro, é a entrevista, quase 80% das crianças confirmava que existiam regras para o uso da internet. Quais eram essas regras? Tempo de utilização, quanto tempo é que podem estar ao computador, é o termo, as horas que dependem do calendário escolar, se é dia da semana, se é fim de semana, se tem trabalhos para fazer, se não tem trabalhos para fazer. A preocupação educativa dos pais é sempre enorme. Regras relativamente aos sites visitados e regras relativamente às pessoas com quem se pode comunicar. Quem impõe mais regras e mais controlos? Mais uma vez, os pais mais escolarizados. É interessante que as crianças muitas vezes falam de regras implícitas e usam um termo que é a confiança. Os meus pais confiam em mim, sabem que eu não vou fazer assim esse tipo de coisa. Sabem que eu não vou. Portanto, há uma espécie de regra implícita. Que riscos é que os miúdos reconhecem na internet? E tem quanto tempo? Já passei os 30 minutos? Já passámos, estamos aqui um bocadinho, mas... Bem, é que eu estou acabou. Acabo mais 3 minutos e acabo. De que riscos falam os miúdos? Uns que nós chamamos os chamados mitos urbanos, que não têm, quer dizer, não são reais. Por exemplo, são os miúdos mais pequeninos, têm medo de pessoas que saiam do computador e que as venham raptar. Às vezes também é falar com desconhecidos. Às vezes podem-nos ir buscar depois à noite raptar-nos. Isto é muito esta ideia. A pedofilia e as pessoas más. Pode lá haver pessoas que queiram falar connosco, então nós podemos dizer onde moramos e como somos, elas vêm e ser pessoas más. Claro, os sites da pornografia e na violência, sites, por assim dizer, com temas mais fortes, como diz um, e o medo típico dos rapazes, o medo dos vírus e dos hackers. Mesmo sem saberem, podem descarregar vídeos, podem estar a fazer downloads sem saber. Muito rapidamente, as nova TIC na escola. Há, de facto, um contraste confrangedor entre as políticas públicas em que se tentou promover a sociedade do conhecimento, com investimentos notáveis em equipamentos e infraestruturas, pensando-se que se estava a dar às crianças competências transferíveis para o mercado de trabalho. Apesar de tudo, vale a pena assinalar a importância tão grande que teve o Magalhães para certas crianças de famílias mais desfavorecidas, porque isso contribuiu para serem elas as portadoras de inovação para casa e a abertura e a iniciação do universo digital para muitas famílias, e isto por um lado, e o uso reduzido, conservador e periférico dos computadores, da internet no processo de aprendizagem, cavando-se um fosso cada vez maior entre o home-style schooling e o school-style schooling. Portanto, a escola, hoje em dia, é uma das instituições mais resistentes à inovação digital. E para chegar às notas conclusivas, as crianças crescem hoje entre ecrãs, não é possível entender a infância sem entender os média nos seus cotidianos, sem entender estas infâncias em rede, e o papel do telemóvel, a internet do bolso, hoje em dia veio multiplicar estas várias formas de porosidade entre o online, offline, o público-privado, o real e o virtual. A geração digital não é uma categoria homogénea, o acesso é universal, mas a competência, a proficiência, a extensão dos usos não são uniformes. Terceiro, as crianças reconhecem riscos na internet, há regras de acesso e de navegação e, por último, outra vez, um dado muito preocupante, um fosso crescente entre a cultura digital na escola e na família. No fundo, por paradoxal que pareça, a família é o grande lugar da aprendizagem e da inovação digital em Portugal. E fico por aqui, obrigada, e peço desculpa.
teres cedido o tempo. Ora bem, nós se cumpríssemos o horário que nos foi aqui dado pelo professor Rogério Gaspar, teríamos só uma conversa até 10 minutos de conversa. Eu creio que se calhar anulávamos o café, a ida para o café lá para cima, e ficámos aqui meia hora, isto se vier curiosidade do vosso lado, de dúvidas, de perplexidades, que queiram ouvir mais os nossos convidados a falar sobre estes temas, numa altura em que, de facto, ficámos aqui, talvez algumas certezas que pensávamos ter, não se, depois na prática elas não serem uma realidade. Portanto, estamos à espera de perguntas. Faça favor. Eu acho que está. Não se ouve, ligada, mas está não ligado. Pelo menos tem luz. Ou seja, Sim. tem. Ouve-me? Ouve, mas nós ouvimos. Ótimo. Falou das novas inovações, como a internet das coisas, o facto de podermos ver o interior dos frigoríficos, o conteúdo, sim. Isso para mim não é novidade, mas como socióloga eu tenho que fazer esta pergunta. Falou de uma forma muito otimista, como isto traz imensos benefícios, mas quando vocês desenvolvem estas coisas, não pensam também um bocadinho nos riscos? Sim, claro. Eu diria que isto é como uma faca. Como é como uma? A faca. Ah, pois. A faca tem um gume e pode ser útil para a gente cortar qualquer coisa que precisa, também pode ser um objeto que mata o terceiro se a gente quiser, ou até podes matar, não podes cortar um dedo, não tem graça nenhuma. Essa noção de que toda a tecnologia pode ter, quase todas as coisas humanas têm duas faces. Uma que é favorável e outra que não é. Portanto, não sou capaz de lhe dizer muito mais do que isto, mas posso lhe contar só uma que é interessante. Nos hospitais, um dos riscos que acontece, infelizmente, raramente, mas acontece, é quando há uma transfusão de sangue, haver um engano. Um engano e pronto. E se for, por exemplo, uma AB-RH positivo, eles podem se enganar à vontade, não lhe acontece nada. Mas se tiver o azar de ser outro grupo sanguíneo, a coisa pode ser muito séria. Muito séria, pode inclusive ser fatal. Uma das coisas com que a gente tem feito a história da internet das coisas é pôr uma tarjetazinha inteligente no armário, de tal maneira que seja quase impossível haver engano. Portanto, claro que tem riscos. Imagino que é um tipo de malandro que troca dos etiquetes de propósito para matar alguém. Não há voltas a dar-lhe. Posso só dizer uma coisa? Mas eu acho, percebo a sua pergunta, mas quer dizer, a inovação científica não pode ser travada por estas coisas. O investigador tem que ter consciência, tem dilemas éticos em relação àquilo que faz. Eu penso sempre que quando nós fazemos investigação, nós somos sempre inspirados pelo lado bom das coisas, não é verdade? Mas temos que discutir os riscos que estão implicados naquilo que fazemos. Mas realmente não os podemos verdadeiramente controlar. Nós também temos riscos, nós também, quando estamos a tirar conhecimento sobre crianças e sobre aquilo que se passa nas famílias, isto é também uma melhor forma de as controlar. Quanto mais se sabe, mais se controla. Não é? Os comportamentos privados, as regulações, etc, etc. Portanto, eu acho que isso faz parte do desafio de quem faz ciência. Não é? É, com certeza que sim. Eu ia só agora dar outro exemplo de como a malandrice pode ser usada para bem e para mal. No antigamente, antes dos telemóveis serem usados por toda a gente, e provavelmente com um em cada bolso, havia um problema chamado escuta telefónica. Claro. Conhecido. Ainda hoje há. Problema conhecido. Mas esse problema não existe. Sim. Imagina. Mas essa altura era extremamente fácil. Porque, repare, qualquer pessoa que vista um fato de macaco
E antigamente era mais fácil porque dizia ao serviço da PT, não é? Mas, ou dos TLPs, conforme a história. Uma coisa que a gente confiava, não é? Completamente. E apareça lá em casa, vamos admitir que vive num prédio. Eu vou com um escadote, com uma chave de parafusos, entro no seu prédio, ninguém me impede de entrar no seu prédio. Eu abro a caixa de cabos, pá, e ponho uma escuta, não me der jeito. E não dá por nada. Pronto. Portanto, este é um cenário. Vamos a outro cenário. Telemóveis. A comunicação entre dois telemóveis é cifrada. E até há muito pouco tempo era quase impossível quebrar a cifra da comunicação entre telemóveis. Conclusão. Para quem foram os melhores utilizadores de telemóveis de início? A máfia. Era garantido que era impossível à polícia decifrar a comunicação do telemóvel. Bom, as coisas evoluíram, agora já não é assim. Eu ainda me lembro, daqui há uns anitos, não muitos, em que o doutor juiz deu instruções para se fazer a escuta do telemóvel X. E a companhia que operava essa rede de telemóveis, já não tem a máquina para fazer a decifragem disso. Arranja. E o problema é que a máquina para fazer a decifragem custava um número assustador, da ordem quase de 1 milhão. Eu já não me lembro se era de contos, se era de euros. É importantíssima a diferença, mas eu não me lembro. Sei que era uma coisa... Era uma pipa de massa. E eu disse, mas eu não tenho dinheiro para isso, não há hipótese. Hoje em dia a situação é diferente. Mas mesmo assim, não é para qualquer um. Não sou vestido com um fato de macaco de ZPT nas costas que consigo decifrar uma comunicação de telemóveis. Portanto, aqui temos uma tecnologia que a gente pode usar tanto para dar privacidade às pessoas, como para permitir a malandrice. Não há voltas a dar. Não há volta a dar. Não sei se há mais perguntas. Faça favor. Talvez seja melhor as pessoas identificarem-se, porque nós estamos a ser vistos na net e, portanto, ficaremos aí para a posteridade até Meu nome é... até haver Até sempre. capacidade, não é? Até sempre. Até sempre. Tá, não está ligado, não. Tá. Portanto, eu sou Maria Helena, sou professora do Instituto de Educação, aqui da Universidade de Lisboa. Eu gostei muito das duas comunicações pelo caráter positivo e positivo, ou seja, não negativista, digamos assim, dos dois oradores. E em relação à professora Ana, eu gostaria de pôr uma questão, que é a seguinte, que é as ilações que a gente pode tirar em relação à comunicação que fez. E uma das questões que pôs, e que, se não me engano, até a referência bibliográfica era de 98, era a primeira pergunta que fez, ou seja, havia muitas pessoas que, no senso comum, criticavam, digamos, a utilização da internet pelas crianças como sendo uma coisa extremamente perigosa, etc. Pronto. É curioso que ainda hoje de manhã, num programa da televisão, uma escola muito conceituada, privada, portuguesa, as crianças têm, por exemplo, não têm rigorosamente nada de tecnologia durante o tempo escolar. Bem, e justificavam isto pela necessidade que as crianças tinham de mexer na terra, de brincarem disto e daquilo outro. Portanto, está a haver a visão totalmente oposta àquela que nos deu. Mas, voltando a outra questão, a outra questão é o seguinte, uma das referências que falou era de 1998 e quando havia um grande, digamos assim, da parte do público em geral, as pessoas consideravam que a internet era perigosa. O Carlos Salema disse que a internet foi descoberta pelo CERN em 1990. Estamos em 8 anos de decalagem, o que é muito pouco, muito pouco. E fazendo as contas para 2015, temos, quantos anos? Agora, eu não sou matemática, atenção, temos 17 anos, não é? 17 anos. Não é? Portanto, essa mentalidade que a sociedade portuguesa parece ter, não só internacional, mas portuguesa, mas a portuguesa é de facto uma mentalidade de velhos, como disse. Os velhos é que dizem, olha, eu sou velha, atenção, mas há de facto uma mentalidade de velhos que são alarmistas em relação à utilização da internet. Mas essa mentalidade
No fundo, é aquela, e peço desculpa à jornalista, é aquela que nos é transmitida constantemente através dos meios de imprensa, não é? Estão constantemente a fazer alarido, alarmes, etc. Em relação. Eu gostaria que comentasse isso. Claro que nós sabemos que a internet está divulgada em 80 e tal % dos jovens, não é? Que há um desfazamento entre a casa e a escola, como disse, que o problema é da qualidade de utilização, talvez, na escola, porque eu acho que também em Portugal temos ótimos exemplos de utilização da internet nas escolas, ótimos, 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 mas, de facto, a mudança cultural é uma mudança muito lenta, talvez muito mais lenta que a inovação tecnológica, como o professor Carlos Salema fez. A mudança cultural não sei, é capaz de demorar, talvez aqui a Maria, a nossa jornalista, saiba-me dizer. Obrigada. Pergunta de muitos milhões. Professora. Partilhar a reflexão. Vejo várias maneiras vários comentários que podia fazer à questão que levanta. Estas vagas de pânico que acontecem relativamente a novos média que se vão instalando não aconteceu só com a internet. Já aconteceu com a televisão, com a banda desenhada, com a rádio, etc. Portanto, quando há uma nova tecnologia que é lançada no mercado, há uma espécie de um pânico moral de setores da sociedade relativamente ao novo, com receio do impacto negativo que isso possa ter sobre os comportamentos, os valores das pessoas. Por outro lado, estes receios e estes medos não são uma característica da sociedade portuguesa. Portanto, os estudos que estão feitos para a América do Norte, para outros países europeus, mostram exatamente o mesmo. É um discurso absolutamente estereotipado, quer do lado dos otimistas, quer do lado dos pessimistas. E como eu dizia, o que é muito curioso, quando nós analisamos essas narrativas, aquela palavra que agora entrou em moda, há algum tempo, mas apesar de tudo é relativamente recente. Nesta acessão, quando nós analisamos essas narrativas, nós estamos a ouvir os adultos a falar sobre si próprios, muito mais do que as crianças. As crianças não as estamos a ouvir de certeza absoluta. E é curioso que nós temos sempre os mais velhos, e não esqueçamos que a sociedade portuguesa é das sociedades mais envelhecidas a nível europeu, e a Europa toda ela está muito envelhecida. Nós temos sempre na nossa cabeça um mito sobre um passado de ouro que perdemos, uma idade de ouro que aconteceu no passado, onde aparentemente tudo funcionava bem. E isto acontece não só em relação aos médias, mas acontece em relação à escola, em relação à família. Aquela família do passado que era tão estável, tudo era tão tranquilo, onde os valores passavam entre gerações, etc. Tudo isso, diria eu, são mitos urbanos, porque quer a história, quer as ciências sociais têm desmontado completamente esses mitos sobre as sociedades do passado. E, portanto, esta ideia da infância de ouro do passado é uma ideia também muito que se pode esboroar. Nós conseguimos-la desmontar de muitas maneiras, pensando na pobreza e nas condições de vida das crianças em Portugal há 60 anos atrás. Hoje em dia, não queria comparar com os dias de hoje, porque hoje em dia o problema também é gravíssimo. 1/4 das crianças em Portugal vivem hoje em risco de pobreza. Portanto, é o grupo mais afetado pela crise. Mas, apesar de tudo, essas infâncias de ouro, esses passados de ouro, foram experiências absolutamente limitadas a certos meios sociais, à elite que tem acesso à escrita ou aos jornais, etc. Mas para a maior parte, para o vulgar cidadão, esse passado está longe de ser esse universo idílico, onde aparentemente tudo era equilibrado, bom e belo. Portanto, passado idealizado. É um passado idealizado. Talvez nós precisemos desse passado, os mais velhos, para amenizar o presente, mas não deixa de ser uma representação que não correspondia à realidade. E justamente uma
um dos papéis da ciência, estamos a falar da ciência virada para a sociedade, é dar instrumentos às pessoas para que no seu dia-a-dia consigam interpretar a partir de informação credível e rigorosa aquilo que leem nos jornais. É claro que os jornais, dirá a Flor, os jornais estão interessados em vender notícia. Sim, mas não estão interessados em vender notícia com coisas que não façam sentido e que não sejam verdadeiras. Mas às vezes, Porque apesar como? de tudo... Vamos entrar em grande discussão. Não, mas apesar de tudo, os jornalistas podem errar, como todos. Mas há um compromisso, agora saiu a Luísa, saiu a Luísa, que era a outra jornalista que estava na sala, a professora Carlos sabia. Salema. A Luísa Eu não estava sentada sabia, ao peço lado da desculpa. Ana. Mas há um compromisso com a verdade, quer dizer... Há um compromisso com a verdade, claro mas... que há, senão Isso somos... eu percebo, somos mas então outra vou-lhe pôr a coisa... Não somos jornalistas, somos Tem outra toda a coisa. razão, Exatamente. tem toda a razão. Agora vamos dizer, nem todos são assim, pois, nem todos os taxistas vão pelo caminho mais... Não, mas mais pequeno. Flor, mas eu não digo no discurso que produzem, é evidente que têm uma obrigação de verdade. Com certeza. Mas na seleção que fazem das coisas e dos acontecimentos que são noticiáveis, isso aí é que é muito complicado. É, sim, senhor. O problema é esse. Eu não esse digo que jornal. estejam a mentir sim, quando senhor. estão a divulgar aos quatro cantos do mundo e desrespeitando completamente a privacidade aquele vídeo do miúdo a ser esbofeteado. Pronto. O Essa é uma problema das está questões. em que selecionaram. Um dos critérios Não de é? notícia, e toda a gente sabe isto, não é preciso um dos critérios de notícia, é uma coisa que... Era por minha causa, a provocação, pronto. Mas eu não- a Flor gosta de participar faz no mal, não debate. faz mal. Não, mas a questão... E eu, não é bem participar no debate, mas de facto um dos critérios da notícia é a coisa ser nova, Excepcional. ser excepcional, Claro. ser nova. Nós estamos a falar de uma notícia que tem, entre aspas, Um um ano. ano. E como dizia um jornalista bastante sénior num comentário, não era bem numa notícia, num dos jornais de hoje, dizia que se não houvesse filmagem daquele disparate, se não houvesse filmagem, aquilo não era notícia. E portanto, Claro. a questão aqui é, ainda bem que eu não trabalho na televisão e a rádio não tem imagem verdade. dessa forma. Mas é verdade, A rádio é verdade, hoje tem é verdade, imagem. é verdade. Mas a rádio hoje tem imagem e de facto a imagem tem um poder Tem. fortíssimo, se bem que a Tem. rádio permita, cada vez também menos, de certa forma, mas há um poder da imaginação. Quer dizer, eu posso contar-vos a história, não é preciso mostrar o filme para se ver o filme. Sim, Claro. Não claro. é? Pronto. Agora, ainda bem que eu também não tenho que decidir em televisão, porque eu não sei. Porque é assim, não dar esta notícia não pode ser. Porque é o que as Não, pessoas claro. querem saber. Claro. E portanto, O agora se problema, calhar Flor, está tinha em- que chamar muitas Anas Nunes de Almeida para explicar, e Vai muitos, lá atrás mas já há muitos, o fazer José uma aula de Gameiro, Pois. quer dizer, apesar de tudo, Mas vamos lá ver, a culpa... Claro, mas Sim, o problema isto é do que os as pessoas cidadãos. falam. Não, mas e tem toda a portanto, razão, mas o portanto, problema temos que falar do que as pessoas é que os falam. cidadãos têm que estar informados. Ou seja, Claro que têm, as pessoas têm. têm que ter a noção, quando estão a ver uma notícia da televisão, estão a ver alguma coisa que é excepcional. E não dizer, ai meu Deus, olhem o que são os jovens hoje. Claro. Quer dizer, daquela cena passamos para as relações entre rapazes e raparigas e para os jovens. Pois. Como ainda por cima só houvesse cenas de pancadaria Sim. na sociedade hoje em dia, quando toda a gente que andou no liceu há 50 anos atrás sabe as cenas de pancadaria que havia entre rapazes, talvez menos entre raparigas e rapazes. Raparigas a Sim. bater no rapaz, aí Sim, ainda é mas mais novidade. Na altura da Mas, Revolução houve muita cena de pancadaria. pancadaria. Por questões... Claro. portanto, não é a internet nem os novos média que induzem comportamentos É verdade. agressivos nas crianças, quer dizer. Bom, há ali perguntas. Além do fundo. Se não se importava, identificava-se. A Encarnação Henriques, professora de História, e evidentemente que queria recolocar o contexto, e neste momento o contexto é que efetivamente os professores têm, não é só no seu currículo, portanto, têm a obrigação de fazer formação nesta área, mas sem dúvida que continuamos com o problema de que as situações de utilização de telemóvel em sala de aula e com acesso a tudo, não é, que o próprio professor não controla, exige uma intervenção e a proibição levada mesmo ao extremo devido realmente à falta de controle e à dependência. Uma dependência completa, o professor fala,
mas não interessa porque o telemóvel tem tudo. Inclusivamente os apontamentos estão no telemóvel e eu penso que já as escolas conseguem lidar bem. Vão abolir o papel e, portanto, passa-se tudo no formato digital. E penso que será o futuro. Eu trabalho para isso, para a eliminação, não do risco, mas da utilização em segurança. É só mais um contributo para o debate. A vantagem é que se pode falar. Não, queria. Tem mais ou menos que ver com a sequência que disse, mas um bocadinho mais para mais tarde, no sentido do ensino superior. Eu continuo a dizer que o ensino superior, de facto, os métodos utilizados não variam muito desde o tempo do Sócrates. Do Sócrates e do Platão. Quer dizer, vamos lá entendermos. Vamos lá entendermos. Vamos lá entendermos. Sim. A forma original. Do verdadeiro, não é? Sim. Do tal, porque de facto não variam muito. Pensem um bocadinho aqueles que estão no ensino superior e reparem que a técnica de ensino continua a ser a mesma, ou quase a mesma. Não quer dizer que os alunos não tenham, depois da aula, dos trabalhos, etc., acesso aos meios todos que são precisos e mais alguns. Mas, de facto, no ensino isso não existe. E eu não sei se não é uma área em que a universidade podia dar o exemplo. Porque, de facto, é possível, não me perguntem a mim como é que se faz, porque eu não sei, só sei muito parcialmente aqui e ali uns bocadinhos, muito poucos, mudar, de facto, a maneira de ensinar. A maneira de transmitir o conhecimento poderá não ser a tradicional. Com tanta tecnologia, pode ser que a gente tenha, digamos, eu sei que o Sócrates devia falar bem, senão Platão não dizia o que disse dele, mas talvez que haja maneiras mais apropriadas, mais apelativas de fazer a transmissão. Não, Escreveram por ele. Escreveram por ele. Se fosse hoje, se calhar, era punido por isso. Eu, a este respeito só das formas de ensinar, tenho tido este ano, nós temos tido este ano lá no ICS uma experiência engraçada. No primeiro ano de doutoramento eu estou a dar uma cadeira que é o Seminário de Investigação. São poucos alunos, são 10, mas tenho 3 alunos que estão, um em Angola, outro em Faro e uma às vezes em Abrantes. Está cá ou não está? E, portanto, nós estamos a ter a aula, há uns que estão... Portanto, estamos numa mesa redonda de seminário e temos o Skype, ainda temos meios muito rudimentares de estar em conjunto, mas o que eu tenho observado, e ao princípio do ano irritava-me ver os alunos com os telemóveis em cima da mesa. Mas nunca disse nada, porque eles já são crescidinhos. E pensei, deixa ver o que é que isto está. E tem sido muito engraçado, porque o que eu notei é que, por causa daqueles que estão no Skype e por termos que estar a mexer na tecnologia, há ali relações de companheirismo e de colaboração daquele grupo de alunos como eu nunca tive nos outros anos. Ou seja, todos eles se ajudam. Olha que agora este já não está online, mandam um SMS, a Alexandra não está online, caiu, temos que pôr, o outro está em Angola, em Luanda, e perguntam-lhe no início, tem ali uma pequena conversa. Eu acho que isto cria um espírito, como é que eu ia dizer, de colaboração, que é verdadeiramente exemplar. E ali em volta de isto tem-me feito pensar. É verdade que eles às vezes estão a usar o telemóvel, mas também acho piada porque eu às vezes digo qualquer coisa de um autor e eles vão dizer-nos assim: não, professora, nasceu em 1943. Estava a dizer que era 47, não, é 43. Estou aqui a ver na internet. Mas olha, então já agora veja lá qual é e em que universidade é que ele trabalhou. Portanto, tudo depende de como as coisas são usadas. Agora, que há uma reflexão e que há que dar passos em frente nestas formas de ensino, porque eles chegam à escola com uma competência, uma competência para a procura. Eles sabem procurar muito melhor e muito mais rapidamente do que nós a informação. Claro que depois não têm conhecimento. Eles chegam-nos com a informação, falta depois o conhecimento. Mas nós devíamos pensar muito seriamente qual é o papel do professor
repensarmos enquanto professores e enquanto alunos nesta era digital e estamos a desaproveitar formas absolutamente maravilhosas de ensinar e de aprender, é o que eu acho. Mas pronto, cá está, um otimismo, mas... Eu sou Cristiano Roçado, sou aluno de microbiologia. Tenho vários comentários a fazer, mas vou resumi-los todos. Antes de mais, acho que é muito importante estudos como a professora fez, porque acho que esta informação tem que estar disponível para todas as pessoas. Está online, o estudo... Mas existe isso é outro ponto, da disponibilidade da informação e da capacidade das pessoas têm de alcançá-la, de compreendê-la e de fazer qualquer uso dela. Outra coisa é, o vídeo que foi aqui especificado viola as regras da rede, especificamente do Facebook. É violência explícita e pode ser denunciada, e o que o Facebook faz é analisa e remove os vídeos em todas essas situações, consoante várias regras que quem sabe pode ver quais é que são e contribuir para que haja uma rede melhor. O que acontece é que, inclusive eu e muitos outros, fizemos essa denúncia e o vídeo não foi retirado. E o que coincide com outras coisas que estão a acontecer, especificamente com novas alianças entre o Facebook e redes de vigilância americanas e etc. Isto passa completamente despercebido pela comunicação e não é comentado. Entre outras coisas que eu nem vou comentar, porque lá está disponível informação que chegue para se começar a ter uma ação mais séria em termos de legislação. E o último comentário, que já foi mais ou menos respondido, é se nós não estamos a caminhar para a redundância do professor como principal mensageiro do conhecimento. Depois, para mim, eu acho que estas novas práticas da juventude é que vão ensinar realmente à sociedade quais é que vão ser os novos modos de democracia, de representatividade, que hoje nós lhes damos esses nomes, mas que não são. Isso não é verdade, e basta ver a abstenção, que é uma maioria, e nós somos representados por eleição de uma minoria. Isto é óbvio, só não vê quem não quer ver. E, portanto, era só para fazer estes comentários. Bem, não sei por onde é que quer começar a redundância não sei, a redundância do professor, a questão da abstenção, que é uma questão que a mim me preocupa bastante, ou estas regras, que afinal há regras que não são cumpridas. Não sabia. Pois, não sabia. Eu por acaso também não sabia. Também não Confesso, sabia. não sou grande... Eu também não sou. Eu se calhar só queria dizer uma coisa em relação à informação que referiu. Uma das funções da universidade, e eu acho que estes seminários são exatamente um esforço nesse sentido, é levar para fora de portas da academia o conhecimento que é produzido de forma criteriosa e rigorosa. E só assim é que nós conseguimos ter uma sociedade informada e participativa que discute com fundamento, não é? Pelo menos nós no Instituto de Ciências Sociais temos uma preocupação enorme. Temos, por exemplo, 5 observatórios em funcionamento, que estão online, uma preocupação enorme em dar conta daquilo que fazemos numa linguagem
acessível, porque é evidente também temos a parte da investigação fundamental, que é o equivalente àquilo que o professor Carlos Salema dizia, sem a qual não há mais nada, não é? Sem a qual não há mais nada, que é o começo do tronco, para que a árvore nasça, esse tronco precisa de ser regado e, portanto, a base é essa investigação fundamental, mas nós procuramos sempre, em observatórios da juventude, da família, do ambiente, da democracia, etc., passar essa informação para fora. Portanto, essa é uma das grandes funções da universidade e eu acho que os investigadores têm essa obrigação de fazer divulgação científica. E tanto o professor Carlos Salema como eu e muitas equipas no ICS, nós fazemos isto sistematicamente. Relativamente ao professor, repare, na internet encontra-se informação, muita informação, mas depois como é que nós damos relevo àquela informação? Como é que se dá relevo àquela informação? Porque está tudo e o seu contrário, não é? Encontra-se tudo e o seu contrário na internet. Portanto, eu acho que o papel do professor é dar instrumentos para transformar a informação em conhecimento e eu acho que o professor tem um papel de dimensão humana que é absolutamente fundamental. Eu acho que, e hoje mais do que nunca, em que um professor não tem uma autoridade que lhe é naturalmente reconhecida, quer dizer, a autoridade tem que ser construída e é construída como? É construída com competência, com a competência que mostra, com o domínio das matérias que ensina e com a forma com que tem de tocar os alunos, o coração dos alunos, eu acho, porque uma pessoa só quando está muito apaixonada por uma coisa é que consegue ser muito bom nessa coisa e isso é o que nós queremos dos nossos alunos, é que eles sejam muito bons e preferivelmente melhor do que nós. Claro. Eu ia só dizer uma coisa, se me estava a falar da redundância do professor clássico, deixa-me usar a palavra, porque não sei usar uma melhor, ou melhor, aquele que chega à aula, vem para a cátedra ou para o púlpito, onde quiserem chamar, e debita o que tinha previsto para debitar. Os alunos estão mais ou menos caladinhos, uns tomam notas, outros não, outros trabalham com o telemóvel, e ele depois acaba, diz boa tarde, começa a dizer bom dia, diz boa tarde, depois vai-se embora. Desse que está a falar, sim, com certeza. Esse jamais que está redundante, com certeza, aí completamente, sim, mas agora porque é aí, óbvio. desses há 200 melhores do que ele, se é para ouvir um bom ator, na net há centos de professores que são muito melhores atores do que aquele que lhe calhou na rifa na sua aula. Portanto, aí, completamente de acordo. Agora, sem querer acrescentar nada, porque não seria capaz, aquilo que a professora Ana disse, eu costumo dizer aos meus alunos, nas primeiras aulas, vocês sabem mais do que eu. Não tenho dúvida. E há montes de razões para vocês saberem mais do que eu. Mas, essencialmente, porque tiveram conhecimentos mais atualizados. Há montes de coisas que não existiam quando eu aprendi. Agora, há uma coisa que vocês podem ter mais ou menos a certeza, é que aquilo que eu sei usar. E o que eu quero que vocês saibam é que saibam usar aquilo que sabem. Porque saber só é completamente indiferente. Para isso a internet é muito melhor. Claro. Vou ao Google, sei. E sabe fazer. Com a engenharia a gente diz sempre saber fazer, não é? Mas ele sabe usar. Ora, aí é que está uma diferença, para além digamos, da componente humana que é vital. O saber fazer, pegar numa coisa completamente diferente que lhe aparece, porque aconteceu, porque o aluno lhe perguntou uma ideia mais ou menos estapafúrdica, mas que pode não ser nada estapafúrdica, pode ser que seja uma ideia genial. Aí é que está a diferença entre o professor mesmo e aquilo que eu chamaria o clássico, à falta de palavras. Há mais alguém? O professor Rogério Gaspar, não sei se há mais alguma intervenção. Não. Então, professor. É a segunda vez que quebro uma regra que tinha posto a mim próprio, a última foi na última foi agora. naquela conferência que eu vi. Exatamente. Eu tinha dito a mim próprio que não ia falar nestas, mas eu não resisto a dizer só duas coisas em termos de nota final, até porque a informação vai sendo gerada todos os dias e todas as semanas nesta universidade. A primeira é aquela nota que a Ana Nunes Almeida deu do levar para fora aquilo que se faz na universidade. É levar para fora o que se faz na universidade e trazer para dentro a inovação que não está na universidade. Porque a universidade gera conhecimento, mas não gera toda a inovação.
E esta porosidade de fronteiras, o Instituto para a Investigação Interdisciplinar, as redes temáticas interdisciplinares, um conjunto de atividades que vêm sendo desenvolvidas na Universidade há 2 anos, visam exatamente acelerar essa porosidade nos 2 sentidos. E é bom dizer isso para não ficar a imagem que continuamos naquela posição um bocadinho sobranceira da Universidade, de que tomem lá e embrulhem o pacote, porque nós é que sabemos. Não é exatamente isso. O segundo aspecto que se prende com este, eu poderia dar. Eu estou envolvido num processo educativo na Universidade da Carolina do Norte, onde nós temos agora as gravações que vamos submeter para a plataforma digital durante o mês de junho e julho, e só em maio do próximo ano é que vamos interagir com os alunos, porque o processo educativo é um processo educativo por iteração sucessiva, em que, no fundo, os alunos vão sendo confrontados primeiro com as nossas gravações, depois com o nosso apoio à distância, e só no momento terminal é que são confrontados com o professor face-to-face, onde vão discutir já uma coisa que não é propriamente a transmissão de informação, é formação realmente numa área específica de conhecimento. Mas dizer que nós, na Universidade de Lisboa, desde há uns anos, por iniciativa do Instituto Superior Técnico na energia, na área da energia, e, enfim, é uma nova realidade na Europa, que são as KIC, as Knowledge Innovation Communities, do European Institute of Innovation Technology, e desde dezembro do ano passado na área da saúde, onde estão aliás a participar 10 escolas, inclusive o Instituto Superior Técnico e o ICS também, nós estamos envolvidos num processo nesta Casa da Saúde, com 152 parceiros a nível europeu, com investimentos previstos totais até nos próximos 7 anos de cerca de 2 mil milhões de euros, num quadro de um triângulo gerador de conhecimento, de inovação, de formação e de criação de negócio, de criação de empresas, de transferência de tecnologia, transferência de conhecimento. Nós, nos próximos 2 anos e meio, nós, os 152 parceiros, não obviamente a Universidade de Lisboa sozinha, embora a Universidade de Lisboa faça parte de um grupo limitado de parceiros nacionais que participam nesta rede, nesta comunidade, nesta business area, nós, nos próximos 2 anos e meio, vamos ter como KPI, como indicador intermédio de performance, de eficiência, vamos ter a obrigação de formar cerca de 1 milhão de pessoas através de novos processos educativos. Isto só é feito, obviamente, com o apoio da tecnologia, mas a tecnologia não basta. Era essa a mensagem que eu gostava de deixar aqui na ponta final, porque estamos exatamente, eu diria, no olho do furacão relativamente a uma mudança de mentalidades, relativamente ao ensino universitário. A tecnologia é uma alavanca, é uma ajuda preciosa, mas não é a tecnologia que faz a diferença relativamente ao processo educativo. Era só essa nota final que eu queria deixar aqui. Pois não, dúvida nenhuma. Querem alguma nota final? Não. Acho que foi dada. Bom, ficou dada esta nota final por parte do professor Rogério Gaspar. Eu queria agradecer muitíssimo o convite que me fez para esta conversa com estes 2 especialistas. A conversa decorre, para quem puder e quiser, lá em cima no café do Centro de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Lisboa. Eu penso que a conversa, como é que eu ia dizer, foi mais surpreendente do que aquilo que eu acho que se podia prever à partida. E isso também é uma forma de aprender e, portanto, nós aprendemos sempre melhor se aprendemos com pessoas. Portanto, eu acho que os professores não são mesmo, indo aqui ao encontro do que foi dito, acho que os professores são mesmo muito importantes e nós, é mais fácil aprender com alguém. E nós estamos sempre a aprender uns com os outros e, portanto, umas vezes somos professores, outras vezes somos alunos. E, portanto, acho que não é uma profissão em vias de extinção. Se calhar é mais a minha, não já, mas do que os professores. Muito boa tarde e foi um gosto estar aqui. Em vias de extinção.